Oi, seus lindos, suas lindas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui contar pra vocês como que foi esse meu primeiro mês de emagrecimento, de mudanças de hábitos e tudo mais. Se você não sabe do que eu tô falando, se você não acompanhou os últimos vídeos aqui do canal, eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro link do box de informações, o vídeo onde eu conto o porquê dessa mudança de hábitos e como que foi a primeira semana com detalhes. É o primeiro vídeo aqui do canal, mas tem vários outros vídeos sobre esse assunto, com receitas, inclusive, os meus exercícios e tudo mais. E tá numa playlist chamada Emagrecer para Engravidar. Então você também pode conferir todos, se você quiser, nessa playlist, tá bom? Então eu comecei esse processo no dia 20 de janeiro. Hoje é dia 25 de fevereiro, então aí tem 1 mês e 5 dias, né? Basicamente 1 mês dessa decisão de mudar. Então vou contar pra vocês como que foi de forma bem resumida. Lá no Instagram, toda segunda-feira eu conto como que foi aquela semana e quanto eu perdi, eliminei naquela semana. Então se você quiser acompanhar em tempo real, você pode me acompanhar lá no Instagram também. O mais difícil pra mim nesse primeiro mês, com certeza, foi a alimentação. Foi a parte mais difícil e só foi ficando um pouco mais fácil do final da terceira semana em diante. Mas nessa última, no final da terceira semana e na quarta semana, né? Mas no finalzinho da quarta semana e agora nesse comecinho de semana, voltou a ficar difícil de novo. Não sei se é o tempo que mudou. No frio a gente sente mais fome. Eu não sei o que aconteceu, mas eu comecei a sentir fome de novo, coisa que eu já não estava sentindo mais. Nas primeiras 3 semanas eu sentia muita vontade de comer besteira, então você via uma foto de um hambúrguer na TV, ou se tinha alguma besteira ainda em casa, eu não conseguia resistir. Quer dizer, em casa eu não conseguia resistir, né? Na TV era só aquela vontade mesmo de ficar pensando naquilo o tempo todo. Aí, como eu disse, foi ficando mais fácil da terceira pra quarta semana. Eu tava comendo só quando eu tava com vontade. Eu tava comendo pouco e me satisfazendo com aquele pouco, me satisfazendo com salada, com legumes e com proteína, sem carboidrato, porque até então eu tinha me colocado uma meta naquela semana que eu só ia consumir arroz e feijão quando eu estivesse desesperada por ele, porque eu gosto bastante. Então, pra mim é difícil tirar, mas naquela semana eu resolvi que não ia colocar e foi fácil, não tinha colocado. Fui na nutricionista, ela me mandou voltar com a alimentação de arroz e feijão, não me restringia nada, e aí foi quando mudou. Então assim, eu não sei se foi por causa disso também que meu cérebro, você pode, sabe? E só que aí nem com arroz e feijão, mesmo consumindo bem pouquinho, eu tava ficando satisfeita. Eu terminava de comer, queria comer mais, sabe? Então esses últimos dias aí não têm sido muito fáceis, mas de modo geral não foi fácil o mês todinho. É uma batalha, uma luta constante. Falhei algumas vezes, mas eu acho que eu tive mais acertos do que falhas na alimentação. Porque em nenhum momento lá no começo, se você ver o vídeo, você vai entender do que eu tô falando. Em nenhum momento eu falei, eu não vou consumir isso, isso e aquilo. Eu me propus a diminuir porções e ingerir alimentos que eu sei que são bons e tirar aquilo que eu consigo, que eu sei que não é bom. Então, açúcar refinado eu não tô mais consumindo, só o demerara. E mesmo assim bem menos. Refrigerante eu não tô consumindo bastante fruta, legumes, verdura, tudo isso. Então, visto que em nenhum momento eu me restringi, eu acho que eu tive mais acertos do que falhas, do que erros. E se eu vou em algum evento, né, digamos assim, que tem alguma comidinha que não tá dentro ali daquilo que eu tô me acostumando a alimentar, eu como. Por exemplo, esse fim de semana eu fui numa festa, tinha salgadinho, tinha bolo, comi um pedaço de bolo, comi 5 salgadinhos do pequenininho. Então assim, eu não tô me restringindo, mas eu estou restringindo a quantidade. Isso eu tô fazendo com certeza. Os exercícios ainda têm sido meu ponto forte, mas mais uma vez eu vou falar que isso é graças ao meu irmão, porque eu sou uma pessoa que só me motiva quando eu tenho alguém junto comigo. Então eu não posso me iludir que, nossa, eu sou super forte, eu treino todo dia e eu tenho ânimo pra isso. Eu não tenho, eu só faço porque eu não penso nisso. Então simplesmente eu criei essa rotina de chega a tal hora, eu me arrumo porque eu sei que ele vai chegar e a gente vai treinar. Então eu não fico pensando no processo. Na primeira semana eu ainda ficava tentando encontrar desculpas que eu soubesse que ia convencer ele, mas eu não achei nenhuma, graças a Deus. Então eu não falei nenhuma vez, pelo menos não porque eu não quis treinar. Falei porque tinha algum outro compromisso, alguma coisa assim, mesmo assim foi só nessa última semana. E eu sempre tento compensar no fim de semana, né? Porque no fim de semana a gente não treina, mas aí quando eu não treino durante a semana, eu treino no fim de semana. E então pra mim é mais fácil o exercício por causa disso, porque eu tenho acompanhamento do meu irmão de perto
e, e é meio que como se eu tivesse que dar uma satisfação, digamos assim, né, pra ele. Então, quando você faz isso, você não fica inventando tantas desculpas, né? Pelo menos a gente não consegue encontrar tantas desculpas, não. E então é isso. Então o exercício pra mim tem sido ainda o meu ponto forte, graças a Deus, porque eu sei o quanto o exercício também é importante pra saúde. No início do mês eu também tava me sentindo muito sem energia. Isso é uma coisa que eu sempre estive aí nos últimos anos por conta do sobrepeso, né? Eu não tenho energia pra fazer as coisas. E eu não tenho energia pra fazer muitas coisas. Então, assim, se eu vou limpar a casa, eu acabo limpando um pouquinho por dia. É raro eu pegar, assim, um dia só e fazer um faxinão, sabe? Porque eu não tenho energia pra isso. Então, no começo do mês, eu tava me sentindo ainda muito sem energia. E eu tava sentindo que eu tava mais do que o normal. E eu acredito que tenha sido por conta da mudança da alimentação mesmo, sabe? Porque você acaba se restringindo, você fica sem energia, sem motivação, até fraca às vezes, né? Porque seu organismo não tá acostumado com uma certa quantidade. Quando você restringe isso, ele sente, é claro. Então, assim, nos primeiros dias, na primeira semana e meia, digamos assim, eu ainda tava me sentindo muito sem energia. O único momento que eu me sentia com bastante energia era logo após o treino. Eu tava acabada, cansada, com os pés doendo, mas eu tava assim com fôlego, sabe? Com aquela energia de vontade de fazer um monte de coisa. E isso foi mudando, é óbvio, ao longo do mês. Ainda não tô, ó, nossa senhora, vou fazer um faxinão logo depois do treino. Não é isso, mas eu não tô me sentindo mais tão desanimada. Isso só acontece de eu me sentir assim, sem forças, quando eu não durmo direito. Infelizmente, o sono, né, ainda é um problema pra mim. Quando eu durmo bem, gente, tudo melhora. Quando eu durmo bem, eu tenho ânimo de planejar meu dia, de cuidar do canal, de cuidar do Instagram, de cuidar da casa, de treinar, de pensar em ideias novas, sabe? Mas se eu não dormir bem, nada resolve. Tanto que nessa consulta com a nutricionista que eu tive agora na quarta semana, né? Ela disse que enquanto eu não regularizar o sono e o meu intestino, não vai resolver, né? Esse processo de mudança de hábitos, de emagrecimento, não vai funcionar enquanto eu não regularizar o sono e o intestino. E ambos precisam de rotina. Então, meu plano agora para março é isso: é inserir rotina na minha vida. Rotina para acordar, rotina para dormir, rotina para tudo. Para que eu consiga ter melhores resultados nesse meu processo. Para que eu consiga ter melhores resultados nesse meu processo, né? Só assim vai funcionar. Só assim vai funcionar pelo menos direito, né? Com o potencial que tem para funcionar. Os treinos só vão ter resultados, a alimentação só vai ter resultados, só vai impactar na minha saúde e no meu emagrecimento se eu dormir direito, se meu intestino funcionar direito. Isso eu já sabia e ela só deixou isso mais claro. Foi só uma opinião profissional daquilo que eu já sabia. Uma coisa que eu tenho, assim, tomado pra vida, né, esse último mês, é uma coisa que eu já sabia de outras vezes em que eu passei, que eu tentei, né, iniciar esse processo, mas cada vez eu vejo quanto isso é importante, quanto isso é válido, que é ação gera motivação. Gente, isso é uma coisa, assim, uma frase tão poderosa e tão verdadeira, porque quanto mais eu faço, mais eu tenho vontade de fazer. Quanto mais eu treino, mais vontade eu tenho de treinar e de me alimentar melhor. Quanto mais eu me alimento melhor, mais vontade eu tenho de treinar e de me alimentar melhor e de mudar outros hábitos, como criar uma rotina, acordar cedo, ser mais produtiva. Quanto mais eu emagreço, mais vontade eu tenho de treinar, de me alimentar melhor e de compartilhar isso. Entendeu como funciona? Ação gera motivação. Você tem que agir. Eu sempre falo duas coisas muito difíceis para mim: começar e não desistir. E o começar, que era uma das coisas mais difíceis, eu já comecei. Então, quanto mais um degrau eu subo, mais eu tenho vontade de chegar lá no topo. Então é isso. Se você tem dificuldade, como eu tenho, e eu sei que isso é muito comum, começa, gente. Só começa. Começa que vocês vão ver como... Não tô dizendo que é do dia pra noite, não tô dizendo que você vai treinar um dia ou que você vai se alimentar bem um dia, você já vai ter vontade, não é isso. Mas são várias coisinhas assim que a gente vai fazendo que nos motivam a fazer cada vez mais e a não desistir. Bom, mas eu não vou mais enrolar muito, quero falar pra vocês quanto que eu eliminei em cada semana desse primeiro mês. Já tá aí na capa do vídeo quanto que eu perdi no total, né? Quanto que eu eliminei. Toda vez que eu falo perdi, alguém briga comigo. Quanto que eu eliminei no total. Então agora eu vou falar pra vocês exatamente quanto que eu perdi em cada semana.
Mas como eu disse, eu sempre conto lá no Instagram, toda segunda é o dia da minha pesagem oficial. Então toda segunda eu conto lá quanto que eu eliminei naquela semana e quais foram as dificuldades, quais foram os pontos fortes e o que mudou naquela semana. Então vamos lá. Na primeira semana de treino e alimentação, eu eliminei 1,5 kg. Na segunda semana eu não eliminei nada, porque foi uma semana que eu tive gripe e que eu, por conta da gripe, não treinei direito. E aí, por conta de não treinar, eu também não me alimentei direito, comi coisas que não deveria, sabe? Porque se a ação gera motivação, a falta dela gera desmotivação. Então, se eu fico um dia sem treinar, eu já não tenho vontade de treinar no dia seguinte. É por isso que eu falo que eu não posso parar, porque se eu parar é um grande problema pra mim. Então, vamos lá. Então, na segunda semana eu não perdi nada. Na primeira semana eu perdi 1,5 kg. Na segunda semana eu não perdi nada. Na terceira semana eu perdi 1,2 kg. Na quarta semana eu perdi 1,4 kg. E agora, na última semana, eu perdi 650 gramas. Que também foi uma semana que eu fiquei 3 dias sem treinar. Por conta da vida, digamos assim, né? Não foi porque eu não quis treinar. Eu fiquei 4 dias sem treinar. E aí depois, no fim de semana, eu treinei um dia. Então, no fim das contas, eu fiquei 3 dias sem treinar. E isso impactou bastante aqui no meu emagrecimento. E também a questão de que eu tenho sentido mais fome. Como eu disse, eu tenho sentido mais fome. E isso tem me feito comer um pouco mais do normal. E aí, eliminei só 600 gramas, mas tá bom, eu não tô reclamando. Como eu sempre digo, eu não quero focar no perder peso. Apesar disso, obviamente, isso é importante pra mim, para o meu objetivo, que é engravidar, mas eu quero focar em saúde, porque o momento em que eu não emagrecer nada, eu quero ter a consciência tranquila de que eu fiz boas coisas, que eu consumi bons alimentos, que eu fiz exercício, porque eu sei que isso vai contribuir com a minha saúde, refletindo ou não na balança. Então foi isso, e no total deu 4,750 kg. Aí eu já falei um pouquinho da minha consulta com a nutricionista, né? Quero falar mais um pouquinho da consulta dela pra vocês. No final do ano passado, eu tinha procurado uma nutricionista que já tinha me dado algumas orientações, como consumir 3 porções de frutas por dia, 3 de legumes, consumir produtos integrais, consumir farinha ou farelo de aveia. Tinha já me dado algumas orientações, tomar 3 litros de água, comer mais devagar, várias orientações. Apesar de eu ter gostado das orientações, eu não gostei muito da consulta, então eu resolvi esse ano procurar outra nutricionista. Foi o que eu fiz e a primeira consulta foi agora, na semana passada. Gostei muito da nutricionista, muito atenciosa. Eu nunca tinha passado numa nutricionista tão atenciosa, que assim, pergunta de tudo, conversa sobre tudo, sem te julgar ou sem generalizar, sabe? Não trata como um paciente qualquer, te trata como uma pessoa individual. Então ela queria saber das minhas dificuldades, dos meus problemas, da minha vida. Foi muito gostoso. Daqui a alguns dias eu vou voltar, porque aí ela vai me dar o plano alimentar. Mas o que ela já disse de início foi comer mais devagar, que é uma dificuldade muito grande que eu tenho. Comer mais devagar, tomar mais água, se alimentar de 3 em 3 horas, ou seja, aquilo que eu tava fazendo de comer só quando eu tenho fome. Ela falou que não é pra fazer isso, justamente porque o meu organismo precisa de rotina. Comer arroz e feijão com moderação, até ela me dar o plano alimentar. Eu não sei como vai ser quando ela me der o plano alimentar. E essa questão da insônia e do intestino, que são também 2 coisas que sempre foram complicadas pra mim. O intestino, ela falou que vai tratar com probióticos. Provavelmente na próxima consulta ela vai passar. E o sono é uma questão de rotina, de acordar cedo, sair, fazer uma caminhada, fazer coisas o dia todo que no final do dia eu esteja cansada para dormir, e não é de um dia pro outro, né? Então a consulta basicamente foi essa. A gente ficou bastante tempo conversando, 1h30, e resumidamente foi isso, mas foi bem legal, foi bem gostoso. Eu me senti muito importante ali, sabe? Porque eu sabia que ela tava fazendo o melhor ali por mim, não por um grupo de pessoas. E não generalizando ou não julgando, né? Que isso também é uma coisa que a gente às vezes sofre. Então foi bem legal, foi bem gostoso. Então agora eu tô ansiosa pela próxima consulta pra ver qual vai ser o meu plano alimentar. Mas aí depois eu vou falar pra vocês, é claro. E no dia da consulta, com certeza, eu conto lá no Instagram, lá nos stories. Algumas coisas que me ajudaram nesse mês aí foram bem importantes, assim, nada é milagroso, mas algumas coisas foram bem legais e eu acredito que contribuíram muito pro resultado que eu tive
nesse mês. E eu quero compartilhar com vocês. Que uma delas é tomar água com gengibre. Gengibre, eu não sou muito fã de gengibre, mas na água eu tomo de boa. Então eu corto algum descasco, eu coloco alguns pedacinhos na garrafinha de água e vou tomando aquela água durante o dia, porque vocês sabem que gengibre é termogênico. Outra coisa que eu tenho feito também, que tem sido bem... que eu tenho sentido resultado no meu intestino e que é uma coisa importante pra mim, que é tomar o suco detox. Algumas pessoas vão mais no banheiro para fazer xixi, eu sinto um impacto maior no intestino. E já tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui embaixo também no box de informações, como que eu faço meu suco detox pra semana toda, pra facilitar a vida. Outra coisa que eu tenho feito também é tomar limão em jejum. Eu espremo meio limão ali, porque é o que eu consigo tomar eu acho muito ainda pra mim. Eu espremo meio limão ali no copo, coloco meio dedinho de água só, em jejum e em giro. A gente sabe que limão é bom para muitas coisas, para imunidade, regula o pH do estômago. Então, assim, dá uma pesquisadinha aí que você vai ver para todas as coisas que ele é bom. Então, tudo que é bom, eu tenho feito. Eu tenho tentado fazer pelo menos. E a última coisa, assim, que tem sido bom pra mim, né, um reforço, digamos assim, é que eu baixei um aplicativo pra me lembrar de beber água. Eu fico com a garrafinha de água o tempo todo perto. Só que eu tô ocupada, eu não quero saber de beber água. Então, o aplicativo apita e eu acabo me lembrando, opa, peraí, deixa eu parar o que eu tô fazendo e beber água. Então, tem sido muito bom. Ainda não tô conseguindo tomar os 3 litros que eu preciso, mas os 2 litros eu tô conseguindo. Então, nossa, isso já é de uma ajuda tremenda. E algumas coisas muito positivas têm acontecido aí durante esse mês e tem mudado durante esse mês. Quero compartilhar com vocês também, além, né, de todas as mudanças dos pesos eliminados e tudo mais. Eu quero compartilhar outras coisas que aconteceram. Até anotei aqui que uma é que meu marido começou a treinar com a gente nas folgas dele apenas, né? Porque meu marido trabalha à noite, trabalha 12 horas por dia, então quando ele está de folga, ele treina com a gente. E isso tem sido muito bom, porque ele também precisa ter mais saúde e mais disposição e tudo mais, assim como eu. Outro ponto positivo é que a gente aumentou o percurso de caminhada. Então, antes eu fazia 20 minutos, que dava 1 quilômetro e alguma coisa. Agora eu tô conseguindo fazer 30 minutos e teve até um dia aí na semana que eu consegui fazer caminhada 2 vezes na semana. Então foi bem legal e a tendência é sempre melhorar. Outra coisa que tem me ajudado bastante também é que todas as vezes em que eu vou sair ou alguma coisa assim, tipo pra casa dos meus pais, eu sempre levo alguma coisa aqui de casa pra não correr o risco de não ter lá e eu acabar comendo o que eu não devo. Então tenho feito marmitinha, tenho levado alguma coisinha assim, sempre pra eu comer e não cair em tentação de comer outras coisas ou de comer mais do que eu deveria. E como eu disse, né, quando eu tô em algum evento, eu saio alguma coisa, eu tenho tentado comer porções menores, mesmo que eu coma aquilo que não é adequado. Pra terminar, eu quero falar pra vocês um controlezinho que eu fiz. Eu já mostrei lá no Instagram e eu quero mostrar agora aqui no YouTube pra vocês, que é bem legal. Que é um controle pra me ajudar mesmo nas metas de peso e no controle de peso e de medidas. Então deixa eu mostrar pra vocês. Ó, fiz esse daqui é o de meta de peso. Então tá vendo? Cada vez que eu elimino 1 quilo, eu vou marcando aqui, coloridinho, e marco a data, tá? Então tem aqui palavrinhas de inspiração e tudo mais. O outro é o de controle de medidas. Esse eu não preenchi ainda, que eu tava esperando a folga do marido pra tirar as medidas pra mim. Então aqui, ó, você consegue colocar o seu peso inicial e durante as semanas. E a mesma coisa aqui com as medidas de busto, quadril, coxa e tudo mais. E aí a terceira aqui, ó, terceira página, é esse guia de medidas. Então, se você não sabe exatamente onde medir, onde é o busto, onde que parte da coxa eu vou medir, aqui tem esse guia. E eu fiz esse daqui e eu disponibilizei para quem quiser. É só ir lá no meu Instagram e me mandar uma DM, tá? Me segue no Instagram e me manda uma DM com o seu e-mail. Fala, Tati, me manda o controle de medidas. E aí eu mando por e-mail, bem simples, rápido e fácil, porque tem me ajudado bastante e aí eu quero que ajude vocês também. Então esse foi o resumo do meu primeiro mês de mudanças de hábitos, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo. E não esquece de me seguir lá no Instagram, porque lá eu mostro tudo em tempo real. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.